Todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar aí de um assunto bem interessante e parece que um assunto que chama bastante a atenção de vocês, né? A gente fez a votação aí e deu 83% de votos esse tema que a gente vai abordar hoje, que é o tema onde a gente vai falar sobre a escrituração do IPI e do ICMS-ST dentro do SPED fiscal, quando eu não tiver direito ao crédito de ICMS, quando o contribuinte não tiver direito ao crédito de ICMS. Quem é que já está por aí? Me dá um oi aí, uma boa tarde, diz onde é que você está falando e se você é novato ou se você é veterano. Poucas pessoas aqui hoje, acredito que devido ao início do mês, né, apuração de ICMS para fazer, declaração para enviar. Então o pessoal deve estar na correria aí hoje, agora 4 da tarde, mas tem umas poucas pessoas aqui que podem dar esse boa tarde pra gente aí, dizer quem são, de onde estão falando, se são veteranos ou se são... Sérgio Nascimento, boa tarde. Santo André é São Paulo, não é, Sérgio? Boa tarde, meu irmão, bem-vindo. Você é veterano ou é novato? Primeira vez aqui ou já participou de alguma outra live minha de SPED fiscal? Isso deve ser São Paulo, né? Maravilha. Tem um delayzinho, tá? Entre o momento em que eu falo, que vocês escutam aí, por isso que às vezes eu fico com cara de bobo aqui esperando as respostas. Guaracira sempre aqui. Boa tarde, veterana. Minha aluna lá do Rio Grande do Sul. Diários de Dinho e Nani. Boa tarde, amigo Marcos. Anderson Silva, Aracaju aqui, meu irmão. Bem-vindo, meu irmão. Boa tarde. Fernando Santos, boa tarde, Belém do Pará. Boa tarde, Fernando. Bem-vindo. Veterano ou novato? Super novato. Beleza, Fernando. Espero que você goste da live, que você aprenda bastante e que volte nas nossas próximas lives. O pessoal já está chegando, já está dando um like. Estou vendo aqui. Que bom, que bom. É um tema realmente muito interessante e espero não decepcionar. Minha câmera está desfocada aqui. Não decepcionar os likes de vocês, tá bom? Então, hoje o objetivo é esse. Até já fiz uma live falando sobre isso tempos atrás, mas era muito feia, fundo verde e tal. O pessoal até assistiu bastante. E vamos refazer essa live aqui hoje, né, falando desse assunto tão importante que é a escrituração do SPED fiscal, nesses casos em que o contribuinte não é, na verdade que o declarante, né, do SPED fiscal não é contribuinte desses impostos. Dinho Silva, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Dinho, bem-vindo. Ok, tá aumentando aqui o pessoal só se atrasou hoje, mas estão chegando aí aos pouquinhos. Maravilha. Mais 2 minutinhos a gente já começa aí a nossa live de hoje. Então, fora o Fernando, aí tem alguém mais que é novato e que é a primeira vez que está aparecendo aqui, manda para mim um oi aí no chat para eu saber. Adriana Osório, boa tarde. Sou Viamão, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Adriana. Bem-vinda. Acho que você é novata, né? Não lembro de ter visto você aqui antes. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ó, Sérgio deve ser novato, Fernando é novato, já falou, e acho que a Adriana também. Wagner Clemente de Oliveira. Oi, olá Wagner, bem-vinda, boa tarde. Você também tem cara de novata. Sérgio, primeira vez. Adriana Osório, segunda live. Então você já pode se considerar como veterana. Wesley Mansur. Oi, acompanho o teu canal faz tempo. Já peguei dicas importantes. Primeira live que acompanho sua. Ok, Wesley. Então você é um novato meio veterano, né? Você é um novato à distância, né? Você já acompanha algumas coisas aqui e ali. Pela primeira vez você vai participar de uma live. Então, seja bem-vindo. Espero que você goste dessa experiência ao vivo, tá? À medida que eu vou explicando para vocês os lançamentos, né, a escrituração, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando aqui no chat. E à medida do possível, né, sempre que eu achar que for pertinente, eu dou uma parada para poder responder as perguntas de vocês, ok? Sandro Moreno, mais um talento baiano. Olha só. Pois é, rapaz, eu tentei tocar violão aí quando eu era mais jovem, mas não deu muito. Tá até aqui. De vez em quando eu pego ele para dar uma tocada, mas não deu muito certo, não. Eu tive que tentar fazer uma coisa diferente, né? Tô aí no SPED fiscal. E aproveitar aqui também para convidar vocês para participarem das minhas lives de Excel VBA para contadores, que acontece toda quinta-feira. Inclusive no dia 20 de outubro agora, eu vou fazer um webinário ao vivo, onde eu vou ensinar como você pode utilizar o Excel para fazer as apurações da antecipação parcial, total, de FAO do ICMS até 93,75% mais rápido, tá? E no final desse webinário eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento Excel VBA para contadores, tá? E aí de onde foi que eu tirei 93,75%? Bom, eu gastava mais ou menos 8 horas para fazer as apurações da antecipação. E depois que eu descobri isso que eu vou ensinar para vocês nessa live, esse tempo reduziu para um pouco mais de meia hora. Então, se vocês fizerem a conta aí, 93,75%.
tá? Então, quem tiver interesse, vai lá no meu canal t.me/VBA para contadores e lá eu vou compartilhando conteúdos exclusivos sobre o VBA, sobre Excel, né? E para quem está aqui e tem interesse no SPED fiscal, aqui embaixo no link na descrição do vídeo você tem um link que é o t.me/SPED fiscal, tá? Para quem quiser acompanhar aí as novidades sobre SPED, inclusive votar, escolher o tema na nossa live da semana que vem. Então, beleza, já apresentado aqui, já conheci quem são os novatos, quem são os veteranos. Vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, ok? E aí, de onde é que surgiu esse tema de live, né? Essa ideia? Bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou apresentar esse documento. Para quem não sabe, esse aqui é o Perguntas Frequentes da EFD, ICMS e IPI. E aí, como é que vocês se relacionam, né, com esse documento? Como é que vocês chegam lá? A maneira mais fácil é utilizando esse link, ó, spqf.in/perguntas. Certo? Vocês já vão cair direto aqui. Se vocês não sabem vir por aqui, vocês vão vir aqui, ó, Google, vão digitar SPED, vão dar um Enter, e aí vai aparecer aqui logo no primeiro link, SPED, Receita Federal. Clicou aqui, pronto. Aí ele já vai cair no site, né, na página do projeto SPED. A partir daqui você vai selecionar aqui na coluna da esquerda FD, ICMS, IPI. Depois disso, vocês vão vir aqui em Downloads. E aqui embaixo, penúltimo link, Perguntas Frequentes. Clicou aqui, aí vai aparecer, ó, esse documento. Inclusive a última atualização dele, ó, foi agora em junho de 2020, dia 19 de junho de 2020. Vou clicar aqui em Perguntas Frequentes, versão 6.3, e a gente chegou aqui no documento. Inclusive, ó, esse link que eu passei para vocês está desatualizado, tá? Versão 6.2. Então, preciso atualizar aqui para a versão 6.3. Mas a pergunta que eu quero trazer hoje para a nossa live é a mesma, a pergunta que já está aqui há um bom tempo, ok? Então, ó, minha última atualização é 29/4 de 2020 e esse aqui 23 de junho de 2020, beleza? Mas a questão é a seguinte, ó, é a questão 11.13.2.1 e aí ela traz para a gente, vou até pesquisar aqui, ó, a gente comprovar, né, que não mudou nada. 11.13.2.1 tá aqui. Vou fechar aqui essas duas, as outras duas. E a gente tem, cadê? Sumiu. Volta aqui. A gente tem a questão lá do fisco. Pergunta: estabelecimentos não contribuintes do IPI que adquiram mercadorias cuja NF contenha destaque do IPI devem informar o campo valor do IPI do registro 690? Então é uma pergunta bem fechada, né? Está perguntando apenas sobre um registro. E aí o fisco traz para a gente a resposta é um pouco mais abrangente. E ele fala que não, né? Não deve registrar, não deve informar o valor do IPI. Via de regra, os campos de valor do imposto, contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. Nesse caso, como não há direito a crédito, o valor do IPI será adicionado ao valor da operação. Campo 5 do registro 690. Os valores do ICMS-ST e o IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias no campo 16, que é o valor das mercadorias, do registro C100. O que é o registro C100? É onde a gente totaliza as informações do documento fiscal, né, da minha nota. Bem como no campo 7, valor do item, do registro 670, uma vez que compõe o custo das mercadorias. Então, o IPI, se eu não posso me creditar, ele passou a compor o custo das minhas mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos, aí ele inclusive abrange mais, ó, o valor do ICMS-ST e o valor do IPI, dos registros C100, 670 e 690, não devem ser informados. Certo? Então, isso aqui basicamente é o que eu vou mostrar para vocês, vou demonstrar para vocês hoje, através do PVA, como fazer essa escrituração. E, logicamente, dentro disso vão ter algumas dicas, né, algumas informações importantes aí, alguns macetes que não estão aqui dentro dessa resposta que eu vou apresentar para vocês ao longo da live de hoje. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, a exemplo do que a gente viu na live passada, eu preciso definir um documento fiscal que eu vou escriturar, certo? Para isso, eu vou abrir aqui o meu Excel e a gente vai simular algumas informações para eu lançar no meu SPED fiscal. Então, vou maximizar aqui, abrir uma nova planilha e vamos fazer uma coisinha simples. Vou lançar aqui valor contábil, ou valor da NF, né? Valor da NFE. Depois do valor da NFE, valor NFE,
eu vou ter base de cálculo do ICMS. Vou botar a alíquota do ICMS. IPI. ICMS ST. Eu acho que basicamente é isso que a gente vai precisar para fazer a nossa live de hoje. Então vamos imaginar, vamos abstrair aqui que isso é uma nota fiscal, que é um DANF, tá? E a partir daqui eu vou fazer o lançamento dessa nota dentro do SPED fiscal. Então a primeira coisa que eu vou definir, eu tenho uma nota fiscal que tem um valor total de R$ 1.100. Qual o valor da minha base de ICMS? É um valor de R$ 1.000. Vou fazer o seguinte, vou aumentar mais isso, né? Vou botar uns mil aqui e aqui eu vou colocar 10.000. A alíquota, eu estou adquirindo de fora do estado. Aqui já começa algo interessante. Qual a alíquota que eu vou definir? Eu posso ter uma alíquota de 7, de 4, de 7 ou de 12%, certo? Como que eu vou definir cada uma delas? E aí tem algumas regras para isso, tá? Basicamente, a mais fácil de diferenciar é a de 4% da de 7 e 12. Quando é que eu vou usar 4%? Normalmente, eu vou precisar de outra informação para chegar a essa conclusão. Que informação é essa? É o CST e ICMS. Então, no caso dessa operação aqui, ó, eu vou ter um CST e ICMS. Vou trazer ele... vou deixar ele aqui mesmo. Eu vou ter um CST e ICMS que eu vou lançar ele como 100. Tá? Vou usar esse aqui que eu acho que talvez seja o CST mais didático que eu posso utilizar nesse momento para explicar para vocês isso. Tem algumas particularidades nisso aqui que eu vou explicando ao longo da escrituração. Então, o que é que esse CST 100 está me dizendo? O CST1, eu já fiz aula inclusive, né, explicando como é que funciona o CST, ele está dividido em duas tabelas. Ele tem a tabela A e ele tem a tabela B também. A tabela A eu vou saber qual a origem da mercadoria. Então, eu vou ter os dígitos de 0 até 8. E os outros dois últimos dígitos são a tributação dessa mercadoria, começando com 00 e terminando com 90. Então, esse CST 100 está me dizendo o seguinte, o primeiro dígito é 1. Então, o primeiro dígito lá da tabela A é o 0, que me indica que é uma mercadoria nacional. O primeiro dígito sendo 1 está me dizendo que é uma mercadoria importada. Então, a pessoa de quem eu comprei, ou seja, meu fornecedor, está me vendendo uma mercadoria que ele importou. Ele fez o processo de importação. Beleza, a primeira informação que eu consigo obter só de observar o CST e ICMS. Depois a gente tem o 00. Ele está me dizendo que essa operação é tributada integralmente. Ou seja, nesses casos, em teoria, né, o valor da base de cálculo do ICMS tende a ser igual ao valor total da nota fiscal. Só que aqui você já vê que está diferente. Inclusive, deixa eu formatar isso aqui melhor. Pronto. Aqui a gente tem 11.000 e aqui a gente tem 10.000. Por que é que está essa diferença? Porque o meu valor do IPI aqui, ó, é de R$ 1.000, certo? Então, quando eu somo o valor dos produtos, né, o valor das mercadorias, vou até lançar aqui, ó, o valor das mercadorias, vou botar o valor do item, itens, fica melhor. Então, o valor dos itens aqui vai ser igual a R$ 10.000. E o valor do IPI, R$ 1.000. Então, somando esses dois, eu tenho o valor total da minha nota. Então, vou até fazer isso aqui, igual ao valor total dos itens, mais o valor do IPI, vai ser igual ao valor total da minha nota fiscal. E a base de cálculo do ICMS, que vai ser igual a R$ 10.000. Beleza. Qual vai ser o meu valor do ICMS? Vai depender qual vai ser a alíquota, né, do ICMS. Eu já vi aqui que é uma mercadoria importada. Então, nos casos, tá? Eu não vou explicar toda a teoria de como é que funciona o CST e ICMS, mas, basicamente, se os meus dígitos forem iguais a 1, 2, 3 e 8, eu vou ter sempre a alíquota de 4% na minha operação interestadual. Então, nesse caso aqui, como começa com 1, né, e está dentro daquela regra, eu vou colocar aqui, ó, 4%. Tá? Por que esses dígitos? É 4% aqui. Por que esses dígitos, né, de 1, 2, 3 e 8? Aí eu vou dar uma breve explicação para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos acessar aqui, ó, spedpraquemfaz.com.br, lá o nosso blog. Aqui vocês vão vir em tabelas úteis e vão vir aqui, ó, tabela CST e ICMS. Vou clicar aqui. Uma vez que eu cliquei aqui, ó, eu tenho aquela explicação que eu falei para vocês. Então, tabela A, que são os 9 dígitos, né, aqui de 0 até 8. E aqui, ó, notem que toda vez que eu tenho 1, 2, 3 e 8, tá? São tributados a 4%. Qual é a lógica por trás desses dígitos?
Basicamente é o seguinte, toda vez que eu importo uma mercadoria, né, ou que eu comercializo uma mercadoria que foi importada, ou quando eu industrializo no país e o conteúdo dessa importação, o conteúdo do produto que eu produzi aqui no país tem insumo importado acima, né, igual ou acima de 40%, então eu tenho que tributar essa operação com 4% na operação interestadual. Então anotem aqui, ó, aqui é mercadoria importada. Aqui mercadoria importada adquirida no mercado interno, 4%. Mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior a 70%, 4%. E por fim, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%, 4% também. Tá? Então o que é que vai definir aqui quando é que vai ser 4% e quando é que vai ser 7 ou 12%? Vai ser 4% toda vez que eu tiver uma mercadoria importada ou quando eu industrializar aqui no país uma mercadoria que tiver conteúdo de importação acima de 40%. Certo? E aí tem os níveis, né, que vocês viram aqui, de 40% a 70% e acima de 70%. Então basicamente é essa a explicação. E o 7 ou 12? Bom, o 7 ou 12 ele vai depender de qual região do país eu estou e para qual região do país eu estou enviando a minha mercadoria. Nesse caso, então, a gente vai precisar disso aqui, né? Então, o F, fornecedor, e o F, destinatário. Ok? Nesse caso, não vai fazer diferença. Por quê? Independente da UF do remetente, a alíquota vai ser 4% por causa da regra que eu acabei de explicar. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, São Paulo. E o destinatário, Bahia. Bahia. Não está indo, não? Ah, estava digitando errado. Então, de São Paulo para Bahia. Tá? Vou até fazer o inverso. Vou colocar que o meu fornecedor é da Bahia e o destinatário é de São Paulo. Ok. Agora eu vou escriturar essa operação no meu SPED fiscal. Então, lembrando que agora eu vou abrir o PVA e eu vou estar aqui. A gente vai começar agora a usar o chamado enfoque do declarante. Né? Então, eu vou fazer a escrituração do ponto de vista de quem? De quem está. Eu poderia fazer essa operação de duas formas. Eu poderia fazer do ponto de vista do vendedor, né, no caso do meu fornecedor, quem está enviando a mercadoria, ou do ponto de vista do destinatário, que nesse caso está em São Paulo. Então eu optei por fazer do ponto de vista do destinatário. Tá? Então vamos entrar aqui, até porque a ideia da live é como escriturar uma nota fiscal, né, de compra. Então eu vou entrar aqui e vou acessar o meu PVA. Então para quem não conhece, a gente tem essas duas abas aqui, tem a primeira aba que é o relatório, a segunda aba que é a escrituração. Aqui que a gente vai acessar, e aqui nós temos a opção de encontrar o documento que a gente quer escriturar. Nesse caso, eu quero escriturar um documento fiscal de entrada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, documentos fiscais de entradas e aquisição, e vou procurar NF, NF avulsa, NF de produtor e NFE. Normalmente, 90% ou 99% dos casos hoje em dia, eu vou fazer uma escrituração na nota fiscal eletrônica, chamou a famosa NFE. Porém, nesse exemplo, eu não vou fazer a escrituração aqui. Por quê? Porque eu não tenho uma chave de acesso. Até tenho, mas não quero dar um pouquinho de trabalho para fazer essa chave de acesso e colocar aqui. Eu tenho que levar em consideração o número da nota, a série, o CNPJ do fornecedor, do destinatário. Então dá bastante trabalho para a gente gerar essa chave e lançar aqui. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a aba nota fiscal, porque aqui eu consigo fazer a minha escrituração sem depender de uma chave de acesso. Tá? E aí não vai dar erro na minha escrituração, tá? Vai ficar mais fácil, didático, eu vou explicar para vocês. Mas isso aqui vai se aplicar perfeitamente à NFE. A única diferença é que vai ter aqui uma chave de acesso, e nesse caso aqui nosso não vai ter, beleza? Então eu vou deletar essa nota aqui, inclusive foi a nota que eu utilizei no nosso exemplo anterior. Sim. E agora eu vou fazer uma escrituração dessa nota fiscal que a gente desenhou aqui, certo? Então, operação da Bahia para São Paulo, com o CST 100, o valor total da nota 11.000, o valor dos itens 10.000, o valor da base de cálculo de ICMS 10.000, 4% de ICMS e R$1.000 de IPI. Então, como que normalmente a gente faz essa operação, né? As pessoas normalmente escrituram. Então, aqui já vem como padrão, é um C100 de entrada, eu vou lançar como documento regular o emitente terceiros. Né? Por que terceiros? Eu sou o destinatário dessa operação. Quem foi que emitiu essa nota fiscal de compra foi meu fornecedor, não tem nenhum terceiro. Tá? Ela não é uma nota fiscal de emissão própria. Vou marcar aqui terceiros, código do participante. Então, meu fornecedor de lá da Bahia, certo? Coloquei, vai ter aqui o endereço dele, tudo bonitinho. Onde é que eu cadastro esse seu fornecedor? Eu cadastro aqui, ó, no registro 0150 do SPED fiscal. Eu faço o cadastro dele aqui bonitinho e ele vem para cá. Número do documento. Eu vou lançar o número 1. Série. Vou lançar
001, tá? No guia prático, a recomendação é que a gente lance a série com 3 dígitos significativos. Então, por isso que eu estou lançando 001 e não 1. Data da emissão, quando foi que eu emiti? Então, isso aqui, como a nota fiscal de entrada, eu posso ter emitido essa nota, por exemplo, no dia 25 de agosto de 2020. Certo? Só que essa mercadoria entrou no estado, entrou no meu estabelecimento, no dia 5 de 9 de 2020. Ok? Não tem problema nenhum em fazer isso. Depois a gente tem, ó, tipo de pagamento. Como é que vai ser o pagamento dessa nota fiscal? Eu vou colocar que vai ser um pagamento à vista. Certo? Tipo do frete. Aqui eu vou escolher quem é que está pagando o frete, né? Vai vir normalmente lá na nota. Quando chega o conhecimento eu vou olhar. Quem foi que pagou o frete? Fui eu como destinatário? Foi meu fornecedor? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou colocar o frete por conta do remetente, chamado frete CIF. Então ele que está pagando, já está tudo incluso lá no valor da nota fiscal. Beleza, chave de acesso eu vou pular, porque eu estou usando um modelo que não precisa lançar a chave de acesso. E agora a gente vai fazer o nosso lançamento. Primeiro, o valor total da nota. Então o valor total da nota vai ser de R$11.000. E o valor das mercadorias. Então lembra, o valor das mercadorias que a gente lançou aqui, ó. O valor de R$10.000. Então 10 mil. E agora eu tenho o valor da base do ICMS, R$10.000. Vou lançar aqui em cima, ó, 10 mil. E a alíquota, o valor do ICMS, né? Ficou faltando inclusive isso aqui, ó. Vou inserir, vou colocar o valor do ICMS igual 10 mil vezes 4%. Deu aí R$400. Então, R$400 aqui de IPI na minha operação, de ICMS. E o IPI, o que é que eu faço? Então, a gente tem um campo específico aqui do IPI, ó, que seriam R$1.000. Então, normalmente esse é o desenho. É assim que boa parte das pessoas ainda hoje escrituram o SPED fiscal quando o IPI vem na nota, né? Alguns sistemas, inclusive, fazem isso. E não tem problema nenhum que o sistema faça dessa forma. Qual é o problema? O problema é que quando a informação sai do sistema para vir para o SPED, ele tem que vir num formato diferente. Tá? Quando a gente estiver falando até de CMS-ST, eu vou explicar também uma outra coisa que acontece normalmente nos sistemas, né? Eles fazem dessa forma no sistema para pegar as informações da nota, só que na hora de gerar o SPED, essa informação tem que ser convertida. E aí eu vou explicar que problema é esse e como é que vocês fazem para resolver. Então, o valor do IPI está lançado aqui. Só que qual é a recomendação que a gente tem lá no Perguntas Frequentes? A gente vai voltar aqui, ó, a gente vai ver que ele pede, ó, o valor de ICMS-ST e o IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias. Campo 16, valor das mercadorias do registro C100. Ok, então vou vir aqui agora, vamos acessar spqf.in/guia e a gente vai buscar aqui o registro C100. Vou lançar aqui direto, C100, 2 pontos, eu já vou cair certinho aqui no meu registro. Prontinho. Então aqui, ó, eu vou buscar o campo 16. Tá ele aqui. Valor das mercadorias, valor total das mercadorias e serviços. Beleza. Então venho aqui, ó, agora no meu SPED, eu sei que eu vou ter que somar esse valor do IPI com o valor das mercadorias. Então eu vou pegar aqui 10 mil mais 1.000, 11 mil. Vai ficar exatamente igual ao valor total do meu documento. Beleza. Então já fiz o meu lançamento aqui correto, super simples. Vou salvar. Próximo passo, agora eu preciso informar os itens dessa nota fiscal, né? Nesse caso eu só vou ter um item, então vou clicar aqui no maisinho e vou informar número sequencial. Que número sequencial é esse? É um número que esse documento, que esse produto aparece na sua nota. Então se ele é o primeiro item da nota, você vai lançar 1, se ele é o segundo, você vai lançar 2 e assim sucessivamente, tá? É importante, inclusive ele tem uma sequência numérica aqui. Então, como minha nota só tem um item, vou começar com o item 1. Código do item. Tá aqui uma mesa de escritório, digamos que eu revenda mesas, né? Comprei para revender. Então, sou uma empresa que compra mesas de fora do estado, dentro do estado e revende esse negócio aí na rua. Então, descrição complementar não vou lançar. E aqui agora o código da natureza da operação. Então, aqui eu vou definir, eu vou dizer lá para o fisco, para que é que eu comprei essa mercadoria, basicamente, tá? Então, vou abrir aqui, eu tenho aquisição para ativo imobilizado e devolução de ativo imobilizado. Não é nenhuma das duas. Então, vou ter que cadastrar uma outra operação. Vou vir aqui, 3 pontinhos, mais, a gente já está aqui no registro 0400, tá? Onde eu faço esse tipo de operação. Vou colocar aqui o código 3 e vou dizer, ó, compra para revenda. Vou salvar. Pronto. Inclusive, quando eu declaro aqui que é uma compra para revenda, eu já estou aqui obrigado a fazer o recolhimento da antecipação parcial do ICMS, né?
parcial ou total, dependendo da configuração do produto. Vou dar um OK. Pronto. Depois eu tenho o CST. Agora, lembra, qual foi o CST que veio na nota? 100. Então, qual é o CST que eu vou lançar aqui? 100 também? Não. Tá? Esse é um erro também muito comum que as pessoas cometem. Por que isso acontece? Até 2012, o lançamento desse CST era igual ao que estava na nota. Então, vinha o CST do fornecedor, você copiava e lançava na nota fiscal. Então, de julho de 2012 para cá, se não me engano, inclusive podemos até pesquisar isso aqui. Ó. Vamos lá no registro 670. Vamos buscar aqui o campo CST e CMS. Código da situação, referente, tal. Vamos descer aqui na explicação. E acho que aqui ele conta até quando que valeu esse código. Ó, o campo deverá ser preenchido com o código da situação tributária sob o enfoque do declarante. Tá? Aí dá um exemplo. Aquisição de mercadorias tributadas para uso e consumo, informar o código 90 da tabela B. Note que ele fala 90 da tabela B, ele não fala 0,90. Por quê? Por causa daquela situação lá do primeiro dígito que eu expliquei para vocês. Então, eu posso ter uma operação de uso e consumo de uma mercadoria que foi importada, de uma mercadoria importada só que adquirida no mercado interno, de uma mercadoria que tem conteúdo de produto importado acima de 40%. Então, eu posso ter todas essas situações. O 90 vai estar lá, só que o primeiro dígito vai depender de qual é a origem dessa mercadoria. Tá? Por isso que ele fala 90 na tabela B e não 0,90. Aí o segundo exemplo que ele dá para a gente é de mercadorias para comercialização com ICMS retido por ST. Aí ele fala, ó, informar código 60 na tabela B. Tá? Isso aqui tem a ver, inclusive, com o que eu vou explicar quando a gente estiver falando de ICMS ST. Nas operações de aquisição de produtos de empresa do Simples Nacional, deverá ser indicado o CST definido pelo convênio sem número de 1970. Então, esse CST definido pelo convênio sem número, basicamente é o mesmo CST que a gente usa, essa tabela A e B. Tá? Para estabelecimentos informantes da FD e CMS-PI, optantes pelo Simples Nacional que recolham o ICMS por esse regime, na escrituração de documentos fiscais de saída, deverá escriturar a tabela B do CSO-SN, e na escrituração dos documentos fiscais de entrada, informar o CST e ICMS sob o foco do declarante. Então, olha que interessante aqui. Ó. Se você é uma empresa do Simples Nacional, você vai ficar atento a isso. Nas saídas, você vai escriturar o seu CST de uma forma e nas entradas de outra. Então, nas saídas, você vai usar a tabela B do CSO-SN, que são aqueles 3 dígitos. E qual é a tabela A do CSO-SN? Exatamente a mesma tabela do CST, que foi essa tabelinha aqui que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui vai ser igual tanto para o Simples Nacional quanto para empresas normais. Já no caso das entradas, você vai seguir a mesma regra de empresas normais. Então, você vai pegar o CST e CMS, que está lá na nota, e vai converter para a operação que você está fazendo, com base no enfoque do declarante. Certo? Aí ele fala, ó, até 30 de junho de 2012, as operações de entrada poderá ser informado o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos, que foi aquilo que eu estava falando para vocês. Então, até essa data, eu podia simplesmente pegar o CST que estava na nota do meu fornecedor, copiar e colar no meu SPED, e acabou. A partir dessa data, ou seja, 1º de julho de 2012, já não é mais assim. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso lançar com base no enfoque do declarante, certo? Então, é nesse formato aqui que eu vou fazer sempre. Agora, como é que eu faço, então, para descobrir qual CST que eu vou usar aqui? Primeira coisa, para que é que eu estou adquirindo? Se eu estou usando para uso e consumo, eu já vi que é 90 da tabela B. Então, já muda aqui de 100 para pelo menos 190, certo? Só que não é 190. Né? Por quê? Porque, primeiro, a minha finalidade não é de uso e consumo, a minha finalidade é de revenda. Então, sendo revenda, eu vou manter o 00, que é o tributário integralmente, ou eu posso usar o 60, caso essa mercadoria esteja enquadrada no regime de substituição tributária de ICMS. Tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Nesse momento, eu estou fazendo a escrituração de uma mercadoria tributada integralmente, mercadoria com tributação normal. Então, eu vou manter o 00. Mas e o primeiro dígito? Então, vamos voltar lá no nosso site. Eu tenho aqui, ó, dígito 1. Estrangeira, importação direta, exceto indicada no código 6. O que é que tem no código 6, né? Só para a gente matar a curiosidade aqui. Estrangeira, importação direta, sem similar nacional, constante em lista da resolução CAMEX e gás natural. Então, eu posso ter a mercadoria importada e ela está enquadrada em duas situações. Ela pode ter dígito 1 ou dígito 6, dependendo da situação dela. Certo? No nosso caso, foi o dígito 1. Então, eu agora estou comprando a mercadoria e quando ele manda para mim o CSTC, ele está me dizendo que ele importou. Então, ele fez lá todo o processo de importação, desembaraço aduaneiro, pagou os impostos, as taxas, tal. E agora ele revendeu.
Quando eu compro essa mercadoria, o que é que está acontecendo? Eu tenho essa escrituração, essa explicação aqui, e eu tenho essa descrição de baixo, que fala a estrangeira adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7, que basicamente é a mesma coisa que a gente viu lá, só que mercadorias sem similar nacional ou gás natural. Beleza. Então o que é que eu já sei aqui? Ó? Eu sei, por exemplo, que eu, enquanto adquirente dessa mercadoria, não importei ela. Então se eu não importei essa mercadoria, eu não posso usar o dígito 1. Mas, no entanto, eu posso usar o dígito 2, porque é uma mercadoria estrangeira, porém adquirida no mercado interno. E foi exatamente o que aconteceu. Eu adquiri essa mercadoria dentro do país. Por isso que eu vou utilizar, então, o código 2 ao invés do código 1 lá no meu CST. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar 200. Tá? Continua sendo tributado integralmente. Por quê? Porque a minha mercadoria é tributada normalmente. Certo? Tributação integral para ela não é da substituição tributária, não tem redução da base, não tem isenção. Então, ela vai ser tributada integralmente também. CFOP. Qual CFOP que eu vou usar aqui? Bom, se eu estou em São Paulo, meu fornecedor é da Bahia, então eu vou usar o CST 202, que é compra para comercialização. Né? O 2 está me indicando que é uma operação de fora do estado. O 102, do 10 aqui está me indicando que é uma operação de compra. E o 2 está me indicando que é uma operação para comercialização. Se fosse o 201, uma compra para industrialização. E assim sucessivamente. Código da unidade de medida. Qual a unidade de medida que eu estou utilizando aqui nessa escrituração? Então, a gente inclusive tem uma recomendação também no guia prático. Então, eu posso utilizar qualquer unidade de medida. Vamos ver isso. Vou acessar aqui o meu guia prático, registro 670, e vamos buscar aqui o campo de unidade. Campo 6. O que é que diz para a gente lá o guia prático no campo 6? Informar a unidade de medida de comercialização do item utilizada no documento fiscal, tanto na entrada como na saída. Então, ó, utilizada no documento fiscal. Certo? Então, o que está na nota eu vou copiar e vou colar dentro do meu SPED. Ah, mas no meu caso, eu uso uma unidade de medida diferente para controlar meu estoque. Eu compro com unidade, compro em caixa, por exemplo, e vendo em lata. Como é que eu vou fazer? Aí ele continua. Caso a unidade de medida do documento fiscal seja diferente da unidade de medida de controle de estoque informada no 0200, deverá ser informado o 0220, fator de conversão entre as unidades de medida. Ok. Então, quer dizer, eu posso, não tem problema nenhum, eu tenho uma unidade de medida de controle de estoque, até vender em outra unidade de medida e comprar uma unidade de medida diferente. Isso é permitido. Só que na hora de escriturar, lá no 670, a unidade de medida vai ser sempre a unidade constante na nota fiscal. Então, digamos um exemplo que eu compro caixa e vendo em lata, comprei em caixa. Qual a unidade de medida que eu vou informar no 670? Caixa. Na saída, no caso, nas saídas você não informa o registro 670, não informa os itens. Mas digamos que você precisasse informar por algum motivo. Qual a unidade de medida que você utilizaria? Lata, LT, porque é a mesma que está no documento fiscal, certo? Então, vou voltar aqui para o meu PVA e vou escriturar aqui, ó, unidade, tá? Minha mesa é em unidade. Nesse caso, eu não vou mudar a unidade de medida. Eu compro em unidade, vendo em unidade, então está tudo certo. Não preciso fazer a escrituração do registro 0220. Movimentação física, esse é outro item muito importante, até falei dele na live anterior, mas é sempre bom reforçar. Né? Movimentação física não quer dizer, não está perguntando se você controla o estoque dessa mercadoria ou não. Está perguntando se houve realmente essa movimentação. Então é muito comum, quando as pessoas compram mercadorias para uso e consumo, um 556, 2556, eles lançam aqui como movimentação física não. Que eles entendem que, eu não estou controlando isso em estoque, então eu vou marcar movimentação física não. Na verdade, não tem nada a ver. Você vai marcar sim, porque houve a movimentação real da mercadoria. Inclusive, a gente pode até dar uma olhadinha também aqui, ó, no PVA com relação a isso. Indicação de movimentação física, é o campo 9. Olha o que diz aqui pra gente. Indicar a movimentação física do item ou produto, será informado o código 1 em todas as situações em que não houver movimentação de mercadorias. Por exemplo, notas fiscais complementares, simples faturamento, remessas simbólicas e etc. Então, toda vez que eu tiver uma operação mais genérica, né, mais abstrata, que eu não tenho uma movimentação real de mercadoria, aí sim eu vou colocar como não houve movimentação. Certo? Em todos os outros casos, mesmo que eu não controle o estoque dessa mercadoria, eu vou dizer que sim, houve a movimentação física. Ok? Deixa eu trazer aqui o chat. O pessoal deve estar fazendo pergunta aqui, eu não estava vendo. Beleza? Pronto. Deixa eu só voltar aqui, fazer essa escrituração. Não. Sim, no caso, né? Houve movimentação física. Pronto. E agora a gente vai para a quantidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês antes.
Com licença, eu vou sair, meu cliente chegou. Fernando, beleza, Fernando, vai lá, volte quando puder. Para mim, não sei os demais. Dando várias travadas. Ah, tá travando, tá. Minha internet não tá muito legal aqui não, pessoal, desde a semana passada. Mas eu tô gravando essa live e quando terminar eu faço o upload dela e coloco lá no canal. Vocês podem acompanhá-la depois, caso precisem. Dário, Dinho e Nani. Marcos, essa natureza da operação é obrigatória no 670? Boa pergunta. Dário, Diários, eu não sei o nome, mas enfim, Diários, Dinho e Nani tá perguntando aí. Vamos fazer esse teste, né? Eu vou tentar lançar sem a natureza da operação e ver o que, é que vai acontecer. Sérgio Nascimento, boa continuidade da live, preciso sair, parabéns, excelente trabalho, tal, beleza, obrigado. Então vamos nós aqui. Vou fazer o seguinte, Diários. A gente vai fazer a escrituração aqui completa, depois a gente vai simplesmente remover esse código da natureza e vai ver se o PVA vai criticar ou não esse lançamento, certo? Quantidade do item, está aqui informado. Então, a quantidade eu vou colocar que é 1, valor do item, vou dizer que é 10 mil reais, e o valor do desconto não vai ter, tal, valor do IPI. Ó. Note que eu tenho aqui, ó, alíquota do IPI, base do IPI, valor do IPI. Então, é muito comum que, mesmo em contribuintes que não são optantes pelo Simples Nacional, pelo IPI, né, na verdade não são, mesmo declarantes do SPED fiscal que não são contribuintes do IPI, é muito comum que a gente faça esse lançamento aqui. Então, normalmente o cara vai lá, lança 10%, 10 mil reais, R$1.000 aqui. E no CST, como o declarante não é contribuinte, normalmente vem aqui embaixo e lança como outras operações. Deixa eu buscar aqui. Outras operações de entrada. Aqui. Outras operações de entrada, 98, tá? Então, isso aqui tá errado. Por quê? Porque você não é contribuinte do IPI. Quando você é contribuinte, aí sim você vai fazer os lançamentos. Mas se você não é contribuinte do IPI, o que, é que você vai fazer? Você vai ignorar completamente todos os campos relacionados ao IPI. Inclusive é o que está dizendo aqui no Perguntas Frequentes. Vamos lá para a gente ver. Ó. Olha a resposta dele. Como o informante não tem direito à apropriação, os campos, valor do CMS, ST e IPI do registro CC não devem ser informados. Só que antes disso, ele fala aqui, ó. Via de regra, os campos de valor do imposto contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. Então, o que é que ele está me dizendo aqui? Todo e qualquer campo relacionado a um imposto do qual eu não sou contribuinte, eu não devo escriturar. Eu vou deixar ele em branco, certo? Então, por isso que eu não lanço nenhum desses campos aqui. Mas aí, como é que eu vou fazer com os R$1.000 do valor do IPI? Então, ele já deu a resposta para a gente aqui também. Ele falou, você vai somar isso aí, campo 7, ó, valor do item do registro 670. Então, eu vou pegar aqui R$1.000 e vou adicionar. Pronto, 11 mil. E agora o que é que eu faço? Mais nada, está feita a escrituração. Vou simplesmente salvar. Quando eu faço isso pela primeira vez, ele já gera para mim o registro analítico, que é o registro 690. E eu vou dar um OK. E vou passar para o 690. Venho para cá. Note que ele já trouxe para mim ó, o CST 200, que foi aquele que a gente lançou. Trouxe o CFOP 202, a alíquota. Ele não trouxe. Por que ele não trouxe? Porque está vazio. Certo? Eu deixei vazio lá o campo de alíquota, aqui também está vazio. Inclusive, se eu lançar uma alíquota aqui, ó, 0%, por exemplo, eu vou ter um erro. Tá? Só que, inclusive, eu cometi um erro agora. Esqueci de lançar os valores do ICMS. Né? Então, vamos voltar aqui no 670. E a gente tem ó, a alíquota do ICMS, a gente viu que era 4%. A base de cálculo, R$10.000. E o valor do ICMS, R$400. Pronto, vou salvar. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou lançar R$10.000 e o valor do ICMS eu vou lançar 800. Vou lançar 1.200. Digamos que eu lancei 4% e na hora de lançar o crédito eu lancei como se fosse 12%, não 4%. Vou salvar. Aí ele pergunta se eu quero que ele gere automaticamente um registro 690. Se você está fazendo só uma correção de CST, por exemplo, eu aconselho que você marque não. Por quê? Porque ele vai recalcular. Então, tudo que você lançou lá de valores, né, o valor total da operação, você vai perder. Então, eu vou marcar não. Vou entrar aqui, ó. Vou lançar R$1.000, só para vocês, 10 mil, né, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vou voltar no 670. Vou acessar novamente. Salvar. Vou dar um sim. E ele vai gerar para mim, de novo, o registro analítico. Vou vir para cá, ele já mudou. CFOP, CST, alíquota. E o valor da operação que eu tinha lançado 10 mil, ele já apagou. No entanto, ele já traz para mim a base de cálculo, ele traz o valor do ICMS.
E note que ele trouxe exatamente como eu lancei. Então o valor da operação vai ser 11 mil, que é 10 mil dos produtos, mais R$1.000 do IPI. 11 mil aqui. Valor da base 10 mil, 1.200 o crédito, que a gente já viu que está errado, certo? Só que eu quero testar isso na hora de validar o PVA. Depois tem base do ICMS-ST, valor do ICMS-ST, vai ser tudo zero. Valor não tributado, base do ICMS. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem duas tentações, né? A primeira é lançar o valor do IPI aqui, os R$1.000, ou, como eu não sou contribuinte do IPI, eu vou lançar ele aqui, R$1.000. Quando eu comecei a fazer minhas primeiras escriturações do SPED, eu achava que tinha que lançar aqui, né? O valor não tributado na base do ICMS. Só que não. Aqui eu só vou lançar quando eu tiver casos de redução da base de cálculo do ICMS. Nem quando eu tiver isenção eu vou poder lançar nesse campo. Eu só vou lançar aqui quando eu tiver redução, CST 0,20. Ok? Vamos provar, né? É importante mostrar para vocês o porquê. De onde foi que eu tirei essa informação? Só não saiu da minha cabeça. Então vamos buscar aqui o registro 6090. Não, não é aqui não, no guia. C190. E aqui a gente vai buscar o campo, valor da redução da base de cálculo aqui, ó, valor não tributado em função da redução da base de cálculo, campo 10. Campo 10, ele traz aqui pra gente, ó, informar o valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS referente à combinação CST ICMS, CFOP e a alíquota do ICMS deste registro. Validação. Quando o campo código da situação do registro mestre for igual a 0001, o que é que ele está dizendo aqui, né? Código da situação do registro mestre. O registro mestre é o registro C100, que é onde eu informo os totais da minha nota fiscal. Então, o 00 é um documento regular. O 01, regular extemporâneo. Vamos validar isso aqui. Registro C100. Então, ó, 00, documento regular. 01, documento regular extemporâneo. Tá? Então, ele está falando para essas duas situações aqui. Meu registro C190. Então, o campo valor da redução da base de cálculo deve ser maior que zero se o segundo e terceiro caracteres do CST e ICMS forem iguais a 20 ou a 70. O que é esse segundo e terceiro caractere? Lembra que eu falei tabela do CST, tabela A, tabela B. A tabela A é aquele primeiro dígito isolado e a tabela B são os dois últimos dígitos. Então, quando ele fala segundo e terceiro, ele está falando quando os dois últimos dígitos do CST forem iguais a 20 ou 70. Então, só apenas nesses casos aqui é que eu vou informar esse valor da redução da base de cálculo. Esse campo aqui, de valor não tributado base do ICMS. Inclusive, eu acho que o nome está bem ruim, né? Ele poderia colocar valor da redução da base de cálculo do ICMS. Cara, é mais claro para a gente entender quando lançar esse campo. Mas, enfim, então eu não vou lançar esse campo aqui, também não vou lançar cá, tá? Porque a orientação é que eu some o valor do IPI ao valor da operação do registro 690. Então, tá aqui. É 13.11.2.1, se não me engano. 13.11, ou é 11. Acho que é 11.13. 11.13.2.1. Isso, aqui tá. Então ele fala, a gente já viu, né, o campo 16 do C100, 7, e o registro, campo 5 do registro 690. Campo 5 do registro 690, a gente volta aqui, ó, valor da operação, portanto, esse campo aqui que a gente acabou de lançar. Então lancei, beleza, salvei. Só que notem o seguinte, fiz aqui minha escrituração, agora a gente vai validar, né? Ctrl M, sim, vou dar um OK e eu pedi para validar. Ctrl M de Maria, tá? Dá um OK, ele vai atualizar as tabelas, trazendo as informações. E pronto, trouxe alguns erros para a gente. Vou marcar aqui, vamos ver que erros são esses. Então, código da observação, DIFAL no ativo imobilizado e aquisição para ativo imobilizado são... Então, informações que eu não estou mais usando, né? Então, vou lançar aqui, ó, código da observação, vou apagar essa observação do lançamento fiscal que eu usei na aula anterior. E eu tenho aqui, ó, o código da natureza da operação, aquisição para ativo imobilizado, que eu também não estou usando. Então, se eu não estou usando, apaga, tá? O SPED ele é bastante econômico com relação a informações dentro da declaração. Se você não está usando, não tem por que estar aqui na declaração. E aí aparece esse erro. E a gente tem aqui, ó, depois, valor inválido. Ele está comparando a informação que eu estou apresentando no registro C100, lancei aqui, ó, R$400, com a informação que eu trouxe no registro 670 e 690 de 1.200. Ele está falando, ó, alguém está errado aí, quem é que está errado? Então, só para a gente
avançar o teste, quero mostrar uma coisa para vocês, eu vou lançar aqui R$ 1.200. A gente sabe que está errado porque a alíquota é de 4%. Então, vou salvar, vou fazer a validação de novo do meu SPED. Salvar aqui. E ver o que é que vai acontecer. Arquivo validado com sucesso. Olha que interessante. Eu informei a alíquota correta, que é 4%, e informei o valor do ICMS errado. Foi meu valor maior. E o PVA passou, tá? Isso aqui é um dos exemplos que eu gosto de dar, de que o PVA ele não valida tudo. O fato de, passei pelo pelo PVA, tá certo. Não necessariamente. Acabei de fazer uma escrituração completamente errada, né? Eu lancei a alíquota de 4%, lancei o valor do ICMS como se fosse de 12%, e o PVA aceitou, numa boa. Ó, não tem problema nenhum, tá tudo certo com a sua escrituração. Então, isso aqui só vai ser pego no momento de uma fiscalização, no momento de auditoria lá do fisco, certo? Então, atenção nisso, tá? Se você lançar o valor do ICMS na sua escrituração errado, vai ficar errado. Mesmo que você lance a alíquota correta, se você lançar o valor errado, vai ficar errado e vice-versa, né? Então, é bilateral isso aí. Então, vou alterar aqui para R$ 400, sim. Vou entrar no 670, vou mudar aqui também para 400 e vou tirar, né, aqui o meu código da natureza, que é Diários aí pediu para a gente, perguntou se era obrigatório, né, lançar ou não. Note que eu dei um sim, ok, ele gerou para mim os registros analíticos. Então, trouxe para cá, note que ele apaga tudo de novo. Então, vou lançar 11.000. Nesse caso, eu poderia ter dito não e ter vindo aqui só alterar o valor, né? Seria bem mais rápido. Então, vocês vão pegando esse macete ao longo do tempo. Zerar os outros campos. Pronto, vou salvar. Agora, vamos validar de novo, porque eu quero ver se ele vai criticar com relação ao código da natureza, né? A natureza da operação. Que a gente acabou de excluir ali. Validando. Apareceu um erro aqui pra gente. Clicar aqui, exibir, e ele mostra, ó, não informar o código natureza se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos. Ou seja, ele não está criticando o fato do registro 670 não ter um registro 0400 associado. Mas ele está criticando o fato de eu ter informado no 0400 e não estar utilizando. Então, do ponto de vista do PVA, é obrigatório fazer o lançamento do registro 670 na minha escrituração? Não. Certo? A gente viu aqui que ele não está criticando isso. Mas o fato do PVA não estar criticando algo que eu estou fazendo não quer dizer muita coisa. A gente acabou de ver isso. Eu fiz um lançamento de valor de ICMS errado e ele passou, mesmo com a alíquota correta. Ele não fez o cálculo, né? Então seria de se esperar. Pegar o valor da base, pegar a alíquota. Ele tem as informações todas. Ele tem o valor da base, ele tem o valor da alíquota. Ele poderia chegar e dizer, ó, esse valor de ICMS que você lançou está errado. Mas o PVA não faz isso. E aqui é um dos casos também que ele não está validando. Então, o código de natureza da operação é algo extremamente importante no processo de auditoria, por exemplo, no processo de fiscalização. Então, se você não me diz aqui para que você está comprando a sua mercadoria, você pode tentar... Isso aqui, inclusive, vai definir se você está fazendo o lançamento correto ou não. Então, digamos que você não lançou isso aqui e esse lançamento era de uso e consumo, era mercadoria de uso e consumo. Então, o que é que vai acontecer? Você está pegando crédito indevido e o lançamento está todo errado, porque o CST seria 290, o CFOP aqui seria 2556, geraria DIFAL. Então, muda completamente, é outra situação, é outro jogo. E onde é que eu vou amarrar a operação? Exatamente no código da natureza. Tá? Então, é importantíssimo esse código aqui. Mesmo o PVA não criticando, eu aconselho fortemente que vocês lancem isso. Tá? Porque aqui eu estou afirmando que eu estou fazendo uma compra para revenda e a minha escrituração está toda relacionada à compra para revenda. Se eu mudo isso aqui para uso e consumo, eu já tinha que mudar completamente a minha escrituração. Então, é um registro importantíssimo, além de gerar informações valiosas, porque, por exemplo, eu posso lançar aqui, ó, compra para revenda, mas digamos, vamos pegar lá o exemplo do uso e consumo. Eu posso lançar uso e consumo, material administrativo, uso e consumo Copa, uso e consumo produção. Então, eu consigo, com base na natureza que eu lancei aqui, fazer um levantamento, um relatório de quanto foi que eu gastei, por exemplo, de uso e consumo em cada um dos setores da minha empresa, tá? Com base no código da natureza da operação. Então, além de ser uma informação importante no processo de fiscalização de auditoria, também é uma informação importantíssima para quando você quiser gerar relatórios de custo, né, de uso e consumo, e dá para fazer diversas outras coisas. Você pode, por exemplo, criar uma natureza da operação só para quando você vende para determinada empresa. Então você quer saber qual é o seu faturamento para aquele cliente específico que é muito importante para você. Então você cria uma natureza da operação. Toda vez que você comprar ou que vender para aquele fornecedor, para aquele cliente,
você vai ter essa informação de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil de acessar. Ok? Então, salvei aqui. De novo ele pedindo para atualizar, eu vou dizer que não, eu não quero que ele mexa lá. E fiz meu lançamento. Vou fazer aqui, ó, o processo de validação agora e vai ficar tudo bem. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro nível. Qual é o próximo nível agora? Notem que a gente falou, né? Quando eu tenho um CST 00, normalmente a minha escrituração, ela é o valor da operação, né? Seria aqui o valor contábil. Vou botar aqui o valor contábil. Seria igual ao valor da base de cálculo do ICMS. Mas não é o que está acontecendo. Então, eu tenho uma diferença aqui de R$1.000. E aí, quando eu tenho essa diferença, o que é que eu aconselho fazer? Tá? Ah, é obrigatório, eu tenho que fazer assim e tal. Não, mas eu acho que é uma excelente prática para que você evite problemas com o fisco. Bem que nesse caso, dificilmente ele vai reclamar porque você pegou crédito de ICMS a menor. Tá? Mas é uma boa prática de escrituração fazer o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, a gente vai entrar aqui no registro C190 do SPED fiscal. E aqui, ó, eu posso criar um negócio chamado observação do lançamento fiscal. Para que serve isso? Toda vez que eu tenho uma situação que eu quero exemplificar melhor para o fisco, eu posso dizer para ele, ó, aconteceu isso nessa nota. Por exemplo, na live passada, eu dei o exemplo de FAO com contribuinte descredenciado. Inclusive, o procedimento da Cefaz Bahia era que você informasse, né, na observação, ó, essa mercadoria aqui eu adquiri para ativo imobilizado e eu fiz o pagamento antecipadamente. Então, tinha uma observação para você lançar lá no seu SPED fiscal. E aqui é a mesma coisa. Então, eu estou escriturando a operação que está saindo do comum. Então, como é que eu faria nesse caso? Eu entraria aqui. Na verdade, aqui, ó, C195. E colocaria uma observação. Só que note que eu tenho isso aqui desabilitado. Tá? Então, aqui eu tenho a descrição complementar. Não vai adiantar nada eu lançar essa descrição complementar aqui se eu não tiver o código. Vai dar um erro. Está até aparecendo aqui. Ó. Campo obrigatório não preenchido. Só que ele não habilita aqui, né, para poder cadastrar. Então, eu não sei onde é que cadastra esse negócio. Como é que eu faço para cadastrar para poder utilizar esse código? Então, vou salvar aqui. A gente vem aqui, ó, abertura da escrituração bloco 0, tabelas do contribuinte. Cliquei aqui. Eu vou lá no registro 0460, observação do lançamento fiscal. Vou clicar aqui, vou dar um maisinho, e agora eu vou cadastrar minha observação. Que observação é essa? Eu vou colocar aqui, ó, 1, e aqui eu vou colocar o valor do IPI. 2 pontos. Vou salvar. Beleza. Agora o que é que eu faço? Eu venho aqui, na nota de entrada, no registro C195, e vou colocar aqui o meu código. Código 1. Valor do IPI, R$1.000. Pronto, está escriturado. Aí você pode botar 1.000 só direto, você pode botar organizadinho assim, cifrão, com ponto. Fica a seu critério, tá? Então, lancei aqui. O que é que eu estou dizendo para o fisco? Ó, essa diferença de R$1.000 aqui, entre o valor da operação e o valor da base de cálculo, é referente ao valor do IPI. Cadê? 695. É referente ao valor do IPI. Tá? Beleza. Agora o que é que pode acontecer? Eu posso ter aqui também uma operação em que eu tenho IPI envolvido e também ICMS-ST. Tá? E a gente vai agora simular isso. Então a gente vai manter essa mesma nota, só que a gente agora vai acrescentar, a gente vai fazer uma modificação, né, no lançamento dessa nota para incluir as operações que tenham o valor do ICMS-ST. Vamos nós aqui. Então tem, ó, perguntas frequentes, ICMS-ST. Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou lá na minha nota e eu vou incluir agora um valor de ICMS-ST aqui de R$500. Vou dar R$1.500. Pronto. Isso aqui já vai mudar tudo, né? Então, eu tenho... O CST pode se manter o mesmo, inclusive, tá? Eu posso ter uma operação que tá... Na verdade, não. Esquece que eu falei. Nesse caso, eu estou cobrando o ICMS na nota. Se eu estou cobrando o ICMS-ST na nota fiscal, o meu CST do ICMS, logicamente, tem que alterar. Então, eu vou lançar aqui, ó, no CST vou botar 010 para facilitar as coisas. Então, apóstrofo aqui, 010. Então, é uma mercadoria nacional com tributação integral, né, tributado normalmente e com cobrança da substituição tributária. Então, vamos acessar aqui, ó, nossa tabelinha. Então, 0, nacional. E a tabela B, 10, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Beleza. Então, vou fazer esse lançamento aqui. O valor contábil já não vai ser mais 11.000, né? Então, vai ser
o valor dos itens, mais o valor do IPI, mais o valor do ICMS-ST. Aqui. Pronto. Então, R$ 12.500 é o valor da minha nota. Aí eu tenho o valor do ICMS, está aqui normal, R$ 10.000, 4%. Nesse caso já não vai ser mais 4%, porque a minha mercadoria é nacional. Então, mercadoria nacional vai ser 7 ou 12. Nesse caso, meu fornecedor é da Bahia, enviando para São Paulo. Se eu estou em São Paulo, estou recebendo da Bahia, a minha alíquota vai ser 12%. Então, São Paulo, toda vez que recebe mercadoria de fora do estado, recebe a 12%. Quando vende, se vender para a região Norte, Nordeste, Espírito Santo, se não me engano, vai ser 7%. Tá? E as demais, 12%. Então, nesse caso, eu vou ter que alterar minha alíquota também. Vai passar a ser aqui, ó, 12%, porque é da Bahia para São Paulo. Ok? Então, já mudou aqui meu valor de ICMS para R$ 1.200. E agora eu vou fazer a escrituração dessa nota fiscal. Então, aqui a gente já vai fazer um pouquinho mais rápido, porque vocês já entenderam o conceito. Tá? Eu ia até fazer nessa mesma nota, mas vamos fazer do zero. Só que agora com mais velocidade. Fornecedor da Bahia, nota 2, série 001. A data da emissão, vou botar 1º de 2020 e a data da entrada, dia 8 de 9 de 2020. Tipo de pagamento, aqui vai ser a prazo e o frete. Nesse caso, eu vou deixar por conta de terceiros não, conta do destinatário, frete FOB. Pronto. Aqui já muda completamente meu lançamento. Então, se eu estou adquirindo a mercadoria da substituição tributária, eu não posso fazer o lançamento aqui da base de cálculo do ICMS, certo? Eu não posso pegar esse crédito. Então, eu não vou nem mexer aqui. Só vou lançar o valor total do documento e o valor das mercadorias. Então, qual vai ser o meu valor total do documento? Já viu aqui, ó, 12.500. Então, eu vou lançar aqui R$ 12.500. E o valor das mercadorias vai ser, portanto, o valor dos itens, que é 10.000, certo? Mais, seguindo a recomendação lá do Perguntas Frequentes, né? Mais o valor do IPI e o valor do ICMS-ST. Então, R$ 12.500, igualzinho ao valor total da nota. Então, 12.500. Vou salvar. Pronto. Agora eu vou para o 670. Que eu vou lançar assim, a mesma mesa. A natureza da operação continua sendo compra para revenda. Só que aqui, ó, inclusive, olha só a importância do código da natureza. Eu já posso detalhar um pouco mais. Eu posso chegar aqui, ó, e cadastrar um outro código. Vamos cadastrar o código 4. Compra para revenda com ICMS-ST. Pronto. Então agora quando eu quiser saber quanto foi que eu comprei de mercadoria para revenda, aí eu tenho lá um código de natureza. Eu quero saber quanto foi que eu comprei para revenda com ST, é outro código. E eu posso fazer ainda melhor. Eu posso entrar aqui, por exemplo, e fazer assim, ó, compra interestadual para revenda com ICMS-ST. Né? E eu posso ter a compra estadual. Então eu quero saber quanto foi que eu comprei fora do estado, quanto foi que eu comprei dentro do estado. Note como começa a te dar informações relevantes para o seu negócio, né? Para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. Né? Não importa, mas o fato é, você consegue detalhar muito mais o que está acontecendo e separar essas informações e gerar dados que são relevantes para o seu negócio. Então eu lancei aqui, compra para revenda, era compra interestadual. Isso. Oxê. Acho que tem que mudar aqui. Pronto, compra interestadual para revenda com ICMS-ST. CST, então veio lá 0,10, certo? Aqui é outro erro que muita gente comete. Então 10 ó, tributada e com cobrança da substituição tributária. Quando eu recebo a mercadoria, eu posso pegar o crédito? Não, eu já vi que não posso pegar esse crédito. Então se eu não posso pegar o crédito, eu não posso dizer que a operação é tributada, certo? E quando eu compro, eu estou cobrando substituição tributária na minha operação de aquisição? Não, eu fui cobrado. Então nesse caso eu não posso usar o CST 10, não faz nenhum sentido isso. Então qual é o CST que eu vou usar? A gente vai descendo aqui, ó, e vai chegar no CST 60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. Foi exatamente o que aconteceu. O meu fornecedor cobrou a substituição tributária de mim na nota fiscal. Então, esse CST retrata a operação que está acontecendo. Ok? Então, vamos voltar lá e vamos usar aqui, ó, 0,60. Por que o 0? Porque a operação é nacional, certo? Então, é muito comum o pessoal lançar aqui 0,10. Por quê? Porque foi o que veio na nota. Só que quando você lança 0,10, você, teoricamente, né, seguindo a lógica aqui da escrituração, teria que lançar os valores de ICMS e de ICMS-ST também. Tá? E você não tem, inclusive tem muito o seu software que faz isso ainda hoje.
Ele lança os valores do ICMS normal e do ICMS-ST, e o que acontece? O contribuinte pega crédito de ICMS normal, pega crédito de ICMS normal e gera saldo credor de ICMS-ST no registro 0200, no registro E200, né, que é o registro de escrituração, de apuração do ICMS-ST. Então, totalmente errado quando você faz uma escrituração dessa. Quando o fisco pega, vai fazer o processo de auditoria, é um prato cheio, porque está tudo errado. Você pegou crédito que não deveria pegar, está gerando saldo credor onde não deveria estar gerando. É um inferno, é uma bagunça total. CFOP 2403. Então, aqui também é outro erro que as pessoas cometem. Veio lá na minha nota fiscal o CFOP 6401. Inclusive, nesse caso, o CFOP de venda, inclusive foi uma coisa que faltou aqui, né? Seria importante a gente ter também. Ó. Qual o CFOP que veio nessa nota? Veio o CFOP 6401. Por quê? Porque é uma operação de fora do estado, 6. O 40 está me indicando que é uma operação com substituição tributária. E o 1 está me indicando que é uma operação que veio de um industrial. E por que tem que vir de um industrial? Porque eu tenho IPI na operação. Então, se eu tenho IPI, aqui tem que terminar com 1. Certo? Ou a não ser que o meu fornecedor seja um atacadista equiparado a industrial. Que é o que pode acontecer também. Tá? Mas aí eu não vou entrar muito nesses detalhes, não. O cara, para isso aí, é o professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo. Inclusive, eu sugiro que vocês sigam ele lá, porque o cara que entende tudo aí de ICMS, PI e correlatos é ele. Então, 6401. Então, seria muito natural que eu fizesse um lançamento aqui dos 401 também. Só que quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu estou comprando para industrializar, que não é o caso. Eu estou fazendo uma aquisição para revenda. Inclusive está dizendo aqui, ó, compra interestadual para revenda com ICMS-ST. Então aqui é CFOP 2403, tá? E não 2401. Código da unidade de medida, eu vou usar o mesmo, né? Que está na nota, qual que está na nota unidade, então eu vou usar aqui unidade. Movimentação física, a gente já viu, então vou marcar como sim, houve movimentação física. Quantidade 1. Valor do item, já sei, valor do item mais IPI mais ICMS-ST. Então, R$ 12.500. Pronto. Vou lançar mais alguma coisa aqui? Não, absolutamente nada. Eu não posso pegar crédito de ICMS normal, eu não vou pegar crédito de ICMS-ST, eu vou simplesmente somar esses impostos dos quais eu não sou contribuinte e vou lançar aqui. Mas o ICMS você não está pegando crédito, então você não vai somar o valor do ICMS aqui também, então deveria ser 12.900. Não, por quê? O valor do ICMS ele já está incluso, é o chamado imposto por dentro, né? Então ele já está dentro daqueles R$10.000. Então quando você tira o ICMS, digamos que a gente voltasse aqui, ó, e pegasse essa operação. Eu quero ela sem o ICMS. Então eu vou pegar R$10.000, que é o valor do item, menos R$1.200. Então eu teria 8.000. Então o valor da mercadoria mesmo, pura, sem imposto nenhum, sem imposto nenhum não, né? Sem esses impostos aqui, é de R$8.800, certo? Então, quando eu lanço o valor do item, o ICMS já está naturalmente incluso nesse valor que eu estou apresentando lá na minha declaração, certo? Por isso que eu não tiro, não adiciono ele no momento que eu vou fazer minha escrituração aqui. Pronto, então fiz meu lançamento, vou salvar. Ele já gerou para mim o registro analítico, né, automaticamente. Eu vou entrar lá, ó, que eu vou acessar. Então, alíquota. Vou lançar aqui 0, só para mostrar para vocês um erro que acontece. Não, lembra, está vazio, né? Então, não lancei nenhum campo lá. Se eu não lancei lá, eu também não devo lançar aqui. Note que, inclusive, não aparece mensagem de erro. Tá? Vou lançar 0 só para vocês verem o que acontece. Depois tem o valor da operação, R$12.500, que é o valor total da nota. Aí a gente tem a base de cálculo do ICMS. Vou ter base de cálculo? Não, porque eu estou adquirindo a mercadoria com substituição tributária, tributada com ICMS-ST. Então, 0 aqui, para tudo, até embaixo. Certo? Então, normalmente, né, como é que acontece aí em alguns sistemas, quando você gera o SPED fiscal? Ele vai lançar a base do ICMS-ST, vai lançar o valor do ICMS-ST. Então, aqui ele lançaria, por exemplo, os R$1.500. E aqui mais R$1.000. Certo? Ficaria assim o lançamento. Então, isso aqui está errado. Né? A gente já viu aqui pelo perguntas frequentes que esses campos, ó, 60, 670, 690, não devem ser informados os valores dos impostos. Né? O valor do imposto, da contribuição, da base de cálculo da alíquota só vai ser informado se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito, que não é o caso. Então, vou zerar aqui, zerar cá. E aí, minha observação. Né? E aqui, agora, essa observação é mais importante do que nunca. Por quê? Porque agora eu tenho dois impostos envolvidos. Né? Então, eu vou dar um maisinho aqui e vou, agora está habilitado, eu posso utilizar esse botão. E vou adicionar 2, valor do ICMS-ST. Vou botar 2 pontinhos aqui. Pronto.
Tá? Nesse caso aqui, você não pode, por exemplo, eu gosto de botar 2 pontos e dar um espaço para ficar organizadinho, né? Nesse caso, se você fizer, você vai dar um erro. Vou deixar aqui só para a gente ver. Então, eu lancei aqui, ó, o valor do CMS-ST vai ser R$ 1.500. Então, vou colocar aqui meus R$ 1.500. E o valor do IPI. Então, código 1, valor do IPI, R$ 1.000. Salvar. Pronto. Então, eu fiz a observação do lançamento fiscal. Ctrl M, sim, ok. Fazer o processo de validação novamente, para ver se tem algum erro que a gente tem que corrigir. Tudo der certo, vai ter, né? Pronto, olha lá. Então, a gente tem aqui 3 erros. Vamos observar que erros são esses. Primeiro, ó, campo, isso aqui é importante, muita gente acaba cometendo esse erro. Campo 3, texto, né? Que é o registro 0460. Como é que eu leio isso aqui? Eu tenho, quando o problema é no arquivo, ele me mostra aqui a linha. Nesse caso está em NA, né? Ou seja, não tem nada a ver. Não é nada a ver que está... não é abreviatura de nada a ver aqui não. Mas na verdade não tem, né, o número da linha. Então a gente tem aqui o registro 0460 e a linha em que aparece no meu documento. Só que o problema não está na linha. O problema está na escritura, está no registro que eu fiz, né? No registro 0400. No 0460, desculpa. Então qual é o problema aqui? Ó? Eu tenho 2 pontos e tenho um espaço. Campo não pode conter espaço em branco no início nem no final. Então vou ter que chegar lá e apagar esse espaço aqui que eu coloquei. Pronto. Depois a gente vem para cá, a gente tem ó, campo inválido. Informar a combinação CST, CFOP alíquota no registro de itens. Ele vai duplicar esse erro. Por quê? Porque eu tenho um conjunto CFOP CST alíquota no 670 e tenho que ter esse mesmo conjunto no 690. Tanto é que quando eu termino lá, né, se eu não gerei o 690, ele já gera automaticamente e traz as informações. E se eu já gerei, ele pergunta, você quer atualizar a informação? Então foi o que aconteceu aqui. No meu registro 670, a alíquota do ICMS está vazia, que é diferente de 0. Né? Então o que acontece? Quando, marca aqui não, quando eu venho no registro analítico, no 690, está 0. Então 0 é diferente de vazio. Por mais que no final das contas é a mesma coisa. Mas do ponto de vista de informática não. Então vou ter que apagar aqui, deixar vazio e salvar. Pronto. Agora eu posso validar aqui a minha escrituração e eu não vou ter erro nenhum, certo? Agora, esses dados que eu escriturei aqui no meu SPED fiscal, as observações do lançamento fiscal, para onde é que eles vão? Né? Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Vou tentar por quê? Porque às vezes quase sempre, de vez em sempre, né, dá erro aqui no meu relatório do PVA. Inclusive, eu vou até pedir para vocês fazerem esse processo aí depois, para ver se acontece com vocês também ou se é só comigo. Então vem aqui, ó, relatório dos registros fiscais, documentos, já estou na aba relatórios, tá? Entrada de mercadorias e aquisição. Eu vou clicar aqui e ele vai carregar. Pronto, tá fazendo. Pronto, carregou aqui para minhas informações. Então, ele carregou a nota fiscal. Inclusive, ó, o meu CST aqui está errado, tá 0,10. Então eu tenho que alterar ele para 0,60, né? Que estava explicando para vocês lá e esqueci de fazer essa alteração. E o fisco e o PVA, mais uma vez, não trouxe para a gente essa validação, né? Não informou para a gente que isso está errado. Então a gente tem que descobrir isso por conta própria e fazer as correções necessárias. Então, vamos lá. Vou mudar aqui para 0,60. Salvar. Não. Vou no 690. E vou alterar aqui para 0,60 também. Pronto. A gente valida mais uma vez. Depois a gente vai voltar para gerar o relatório de notas fiscais de entrada. E eu vou mostrar para vocês aonde é que vai aparecer essa observação. Pronto, foi. Eu venho aqui de novo nos relatórios. Entradas. Note que ainda está com a informação antiga. Então eu vou clicar aqui, ó, recarregar. Ele já atualizou para mim a informação. Então é aqui que dá erro normalmente para mim. Então ele traz para mim um livro resumido, né? Só com o CST, CFOP alíquota, os valores e tal. E quando eu clico aqui, ó, exibir detalhes dos documentos, é onde ele vai apresentar para mim os detalhamentos. Dessa vez deu certo, olha só. Então a gente tem aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. A nota fiscal, data da entrada, emissão, número, CNPJ do fornecedor, CST, tudo direitinho. Tem aqui, ó, observação do lançamento fiscal, valor do IPI, R$1.000. Aqui eu tenho a observação do lançamento fiscal, valor do ICMS-ST, R$1.500, valor do IPI, R$1.000. Tá? Tudo escriturado bonitinho aqui para o fisco. E pronto, quando eu mando isso lá para o projeto SPED, já vai a informação toda correta, já está tudo amarradinho, bonitinho. Só que tem mais uma utilidade essa informação. Lembra que eu falei, né?
é uma boa prática de escrituração. Por quê? Inclusive você vai precisar dessa informação posteriormente, quando você for escriturar o registro 1400. Então, no registro 1400, pelo menos aqui na Bahia, você tem que informar os valores de IPI e de ICMS-ST nas suas aquisições e nas suas vendas. Então, se você já tem o costume, seu sistema já é parametrizado para fazer isso, né, ele já cria automaticamente esse registro, essa observação do lançamento fiscal, é muito fácil para ele gerar o registro 1400, porque ele já tem todos os dados, é só somar tudo e lançar diretamente lá no registro 1400 do SPED fiscal, com o município certinho, né, e tal, o código correto, e está resolvido. Então, por tabela, quando você escritura, né, do jeito ideal, do jeito mais correto, você já resolve também um problema adicional, que é a informação do registro 1400, pelo menos para os contribuintes que estão aqui no estado da Bahia, certo? E com isso a gente vai finalizando aqui a nossa live de hoje, né, fazendo essa escrituração. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, a hora é essa, eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas de vocês. Parece que tem bastante gente com dúvida aqui. Bem, primeira vez, ok. Diários. Marcos, eu nunca usei esse campo no 670 desde quando comecei o SPED para os meus clientes. Eu sou Anderson Silva de Aracaju, Sergipe. Só mudei o nome do canal. Tá, entendi. É o Anderson. Eu lembrei, você falou no começo, é porque é muita informação, não gravei aqui. Pois é, meu irmão. É importantíssimo isso. Então, eu mostrei para vocês aqui alguns motivos para usar, para escriturar o registro 0400, né? A natureza da operação. Porque é ele que vai definir se a sua escrituração está certa ou não, né? Para começo de conversa. Depois você pode gerar uma série de informações que são úteis, tanto para a contabilidade quanto para o negócio da empresa, né? Então, é um registro que eu acho que é essencial. E o fato dele não apontar erro, né, no PVA não quer dizer que não deva ser informado, tá? Wagner, esse lançamento do 695 e 697 são feitos por nota? Não existe algum sistema que já leve essas informações? Acho que ela continua aqui. No registro C100 do validador das mercadorias, eu somo o IPI mais ICMS-ST. Beleza. Pronto. Então, o que acontece? A pergunta da Wagner, né? Se não faz por nota. Isso aqui é uma aula, tá? Eu estou tentando ser didático para vocês. Vocês não vão fazer isso nota a nota. Imagine, um cliente, vocês têm 15 clientes, cada cliente adquire 20 notas fiscais por baixo, né? De mercadoria de fora do estado todo mês. E essas notas fiscais têm IPI, tem ICMS, ST envolvido também. Você não vai pegar isso e vai lançar na mão. Vai pegar a nota por nota do seu cliente e vai lançar. O que você vai fazer? Você vai instruir ele a gerar essa informação dentro do SPED fiscal dele. Você vai falar com ele, conversa lá com o seu suporte, com o seu sistema e pede para gerar essa informação aqui. Por quê? Porque vai ser benéfico para você. Você está amarrando a operação. Quando passar pelo processo de auditoria do fisco, ele já vai ver, já vai entender o que é que está acontecendo ali. Você pode usar essa mesma informação para gerar o registro 1400. Então, por exemplo, se o seu software gera já o registro 695, 690, muito provavelmente ele gera 1400 também. Por quê? Porque é só somar e lançar lá, né? Não dá muito trabalho. Agora, se você não faz isso, vai ser muito difícil de você gerar o 1400. Então, tem forma de fazer, você como contabilidade, sem precisar pedir para o software do seu cliente fazer? Tem. Você vai pegar lá os XMLs, vai importar para dentro do seu SPED fiscal e vai simplesmente somar os valores de IPI e os valores de ICMS-ST. Mas vai demorar muito, vai dar muito trabalho e tal. Não, se você fizer da forma que eu ensinei lá na aula 1 do Excel VBA para contadores. Tá? Então você pode entrar lá na minha lista, vai ter lá uma playlistzinha, vai lá na aula 1 eu ensino como que você importa essas informações para dentro do Excel e uma vez que você tem esses dados dentro do Excel, o Excel resolve tudo. Ele consegue resolver qualquer problema que você tiver de SPED fiscal. Você só precisa saber como que você utiliza ele para gerar esse tipo de resultado, certo? Então, só reforçando, você não vai fazer essa escrituração de maneira manual, tá? Estou mostrando para vocês como que deve ser feito, qual o ideal que se faça. E uma vez que você sabe como tem que ser feito, você consegue cobrar. Você consegue dizer para o seu cliente e ajudar ele a dizer para o desenvolvedor de software por que é que tem que ser daquela maneira. Então vocês veem que tudo que eu falei aqui, isso é, por exemplo, registro, o valor da redução da base de cálculo, você só vai lançar quando o CST for 0,20, quando for 20 da tabela B ou 70 da tabela B. E eu fui lá, mostrei para vocês, tá aqui no guia prático, na página tal campo, tal. Por quê? Não está saindo da minha cabeça que eu estou passando para vocês. Eu estou seguindo o que está lá no guia prático da FD-ICMS-PI, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu Anderson aqui, rapaz, eu nunca fiz nada disso aí nas entradas da nota, só 60, 670 e 690.
Pois é obrigatório fazer? Não é obrigatório, tá? Mas fica muito mais segura a sua operação e tem vantagens adicionais. Como eu falei, uma vez que o seu sistema faz isso, é besteira você gerar o registro 1400, tá? A sua informação fica bem organizada, bem gerada, né? Como vai ser feito pelo sistema, uma vez que você definiu a rotina, isso é automático. Então, você como desenvolvedor de software, é uma vantagem, um diferencial competitivo, que você está mostrando, ó, eu estou gerando seu SPED fiscal da melhor maneira possível. Por mais que não seja uma informação obrigatória, é uma informação que vai dar mais clareza no processo de auditoria. Então, isso vai fazer com que reduza as intervenções, tipo, o fiscal pedindo para você nota fiscal, pedindo explicação do porquê que você fez aquilo. E agora nem tem mais pedir explicação. Ele simplesmente gera o auto e manda para você. Até você explicar que na verdade não é aquilo, tal. Às vezes você não sabe se defender sozinho, você vai ter que contratar uma pessoa para fazer essa defesa para você. Então tudo isso pode ser evitado se você seguir alguns procedimentos, dentre eles esses que eu estou mostrando aqui para vocês nessa aula de hoje. Ok? Rose Cláudia Fernandes Guerreiro de Jesus. Nome grande, igual meu. Boa tarde, Rose Cláudia. Quer fazer alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta para fazer, a hora é essa, senão eu vou finalizar a live aqui. Enquanto eu espero vocês mandarem, como ter acesso a essas aulas. Pronto, beleza. Essas aulas que eu estou ministrando, na verdade, essa aula é a aula 3 de uma nova linha editorial que eu estou fazendo, que é a linha onde eu ensino para vocês como faz a escrituração de alguns registros, na verdade não dos registros, mas eu ensino para vocês como que faz a escrituração de uma operação específica. Nesse caso, eu não sou contribuinte do IPI, não pego crédito do ICMS-ST. Como que eu escrituro o meu SPED fiscal? Aí eu estou mostrando para vocês nessa aula, assim, certo? E 2 aulas atrás eu expliquei outras coisas. Então, essa aula fica disponível durante 7 dias, né, até a próxima segunda-feira ou terça-feira. Depois ela sai do ar e ela vai para o nosso produto, é o spqf.club. Inclusive eu estou reformulando ele agora, tá? Ele é uma assinatura mensal, você paga e tem acesso às aulas. Antes dessas 3 aulas, a gente já tivemos 79 aulas. O que é que tinha nessas 79 aulas? Eu pegava desde o zero do início, o que é o SPED, o que é que significa a sigla SPED, até o último registro do PVA. Então a gente passou aí 1 ano e meio explorando cada um dos registros do SPED, cada um dos campos, cada uma das particularidades, fazendo escrituração de exemplo, testando o validador, vendo se ele validava determinada informação, se não validava. Tudo isso está nessas 79 aulas. E agora a gente tem uma outra abordagem, que é como que eu escrituro tal operação. Então a gente vai ter uma vez por semana uma live onde eu vou explicar para vocês como fazer a escrituração correta dessa operação, que inclusive vocês que vão sugerir, vocês que vão escolher. Então aqui embaixo no link, né, o SPQF, o t.me/SPEDfiscal, é o nosso canal do Telegram, onde vocês podem sugerir temas e vão votar também. Eu vou escolher toda semana 3 temas sugeridos por vocês. Se não tiverem temas suficientes, eu vou pensar alguma coisa na minha cabeça e vou colocar lá. Mas vão ser sempre 3 opções. Vocês escolhem uma, na semana que vem eu estou aqui para vocês ensinando sobre como fazer essa escrituração, certo? Eu estou reformulando, eu tive uma ideia um pouco melhor. Então como é que vai funcionar o spqf.club daqui para frente? Vão ter essas 79 aulas, mas essas aulas que eu estou gerando agora, e eu vou incluir também o meu treinamento chamado Enfoque do Declarante. Então, basicamente, tudo que vocês pensarem sobre o SPED fiscal vai estar dentro desse produto. Então, não sei nada de SPED fiscal, não sei nem o que significa a sigla SPED, vai estar lá dentro. Ah, eu quero saber como é que eu faço para pegar, como é que é o processo de escrituração. O meu cliente mandou as notas fiscais para mim, o que é que eu faço depois disso? Anota o SPED. Você vai fazer isso, até chegar a determinado ponto, tá? Que é o enfoque do declarante. Então, nele eu mostro para vocês como que vocês começam do zero não, como é que vocês pegam desde o momento que recebe a documentação até o momento de gerar o SPED fiscal e mandar para o seu cliente. Qual passo a passo você vai fazer disso? Então, isso vai estar dentro também do spqf.club, além das aulas onde eu abordo registro a registro e dessas novas aulas onde a gente está abordando a escrituração completa. Então, como é que eu escrituro tal operação? A gente vai falar de todos os registros envolvidos. Ok? Deixa eu ver aqui. O sistema que usamos no escritório não está levando essas informações, então temos muitas divergências nesses valores de IPI e ICMS-ST. Sim, e na verdade eu enxergo que não é o sistema de contabilidade que vai gerar essas informações, tá? A responsabilidade de gerar o SPED fiscal é do contribuinte, sempre. O escritório pode ajudar. Inclusive, tem aula aqui no canal, aberta para quem quiser assistir, onde eu explico por que é que não é uma boa ideia os escritórios de contabilidade gerarem o SPED fiscal dos seus clientes. Tá? Então é importantíssimo isso para vocês aí. Procura aqui no canal
que tem acho que é uma aula inteira, acho que passo 1 hora só explicando por que o escritório de contabilidade não deve gerar o SPED dos seus clientes. Rose Cláudia, já que esta aula estará disponível por 7 dias, qual o link de acesso? É esse mesmo, se você está assistindo a aula, você já tem um link de acesso. Só clicar aí no navegador, copiar e assistir a aula, certo? As aulas daqui para trás, todas vão estar lá dentro do spqf.club. No momento eu vou deixar as inscrições encerradas, porque eu quero dar uma reformulada nele, deixar ele legal, apresentável, para depois liberar as vendas para quem quiser. Ok? Então, pelo que eu estou vendo, não vai ter mais nenhuma pergunta. Eu vou me despedindo de vocês aqui. Quem quiser participar da escolha do tema da semana que vem, gostou da live, dá um like aí nesse vídeo, isso ajuda a gente a compartilhar, distribuir essa informação para mais pessoas. Compartilha. Qual canal? O canal é esse aqui, SPED para quem faz. Você já está aqui no canal, você vai fazer o seguinte, embaixo desse vídeo onde você está me vendo, tem 3 botões. Tem um botão do like, se você gostou da live, você vai dar um like. Tem um segundo botão que é inscrever-se, então você vai clicar lá em se inscrever. E tem um terceiro botão que é o sininho, que é para ativar as notificações. Toda vez que eu liberar um vídeo, você vai receber essa notificação aqui. Inclusive, todo dia, às 9 da manhã agora, tem um vídeo novo sobre SPED fiscal. Todo santo dia aparece um vídeo aqui para vocês, certo? Com uma dica sobre SPED fiscal. Beleza? Então, e o link do vídeo está no navegador. Clica lá, copia e você pode, inclusive, entrar no canal, aqui embaixo, né? t.me/SPED fiscal. E lá dentro do canal já vai ter o link direto para o vídeo. É só clicar nele e você já vai cair aqui dentro na aula. Tá certo? Então, obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.